Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde de hoje, para a nossa aula inaugural do programa Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação, que é um programa que faz parte da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, eu estou atualmente, coordenando esse programa desde junho de 2023, na coordenação do programa, juntamente com a professora Reginil Chonchun, professora Helenice M. Nakamura, professora Lúcia Haile, professora Ivani Rodrigues Silva. E para receber os nossos ingressantes, do ano de 2022, mas eu sei que a gente tem aqui pessoas egressos do nosso programa também, e algumas outras pessoas que se interessaram pelo tema e quiseram participar. Nós vamos receber, então, ter a honra de receber a professora Isabel de Loureiro Maior. Eu vou ler o currículo impressionante da professora, e depois a professora vai apresentar sua aula para nós. Então, a professora Isabel, ela é médica fisiatra e professora aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Medicina Física e Reabilitação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Bioética pela Universidade de Brasília. Ela é titular da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e integrante da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a REDIM. A professora atua no movimento social organizado das pessoas com deficiência desde 1977. Ela é ex-secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência e ex-conselheira do CONAD. São órgãos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de 2002 até 2010. Ela idealizou e coordenou o projeto História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, realizado pela SNPD, SDH e pela OEI. Ela participou do Comitê Ad hoc da ONU para elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de sua ratificação. Coordenou a elaboração dos decretos da acessibilidade, do cão-guia, da pensão vitalícia para os atingidos pela hanseníase, entre outros. Ela recebeu o reconhecimento da OEA por seu trabalho por um continente inclusivo, em 2010, e o reconhecimento da ONU pela gestão de acessibilidade da Conferência do Desenvolvimento Sustentável Rio+20, em 2012. Ela foi agraciada com a Comenda Dorina de Gouveia Nóvio pelo Senado Federal em 2019. Ela é conferencista, consultora e articulista dos temas Direitos das Pessoas com Deficiência, Políticas Públicas, Avaliação da Deficiência e Acessibilidade. Então, por todo esse currículo, a gente tem a honra e fica muito feliz que a professora Isabel esteja aqui hoje, falando para os nossos alunos. Como eu falei para a professora Isabel, temos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, pedagogos, então, assim, um público vasto que tem como um dos principais temas de inserção na sua pesquisa a deficiência. Então, professora Isabel, é com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ok. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente online e aqueles que vão depois ter oportunidade também de nos acompanhar. Quero agradecer, professora Carolina, o seu convite. Na verdade, eu fui cercada, né? A professora Núbia fez o contato, eu acho que a Vitória Bernardes também. Eu estava vendo que não tinha jeito, não tinha como escapar. Então, eu vi que valia a pena, exatamente por isso, pelas indicações e pela oportunidade de participar com vocês desse momento. Viver junto a diversas áreas que compõem a área da saúde e se dedicam à reabilitação das pessoas com deficiência, permanente ou não, né? Sempre foi minha vida. Durante 21 anos eu trabalhei diretamente na medicina, tanto como médica da área pública como da área não governamental. Então, eu comecei no Instituto Oscar Clark, na Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói, na BBR, não sei se já ouviram falar, que foi o primeiro grande centro de reabilitação no Rio de Janeiro, fundado na década de 50. Eu brinco que a BBR foi fundada em 1954, que é o ano que eu nasci.
Vocês podem fazer o cálculo aí, vocês já vão ver que eu já estou com 67 anos de idade. Né? E isso é uma brincadeira que a gente faz, mas foi em função da epidemia de pólio no Brasil. Diversos centros de reabilitação, especialmente voltados para a reabilitação de pessoas com deficiência física, foram criados no nosso país naquela ocasião. E acabou que depois eu mesma fui reabilitada, porque estou numa cadeira de rodas no momento, tenho uma lesão medular cervical. Vocês vão ver que a cabeça de vez em quando pende para um dos lados, que a musculatura está afetada mais do lado direito do que do lado esquerdo. Mas durante 21 anos eu andei com bengala. Né? Depois é que eu tive um segundo acidente de queda e passei a utilizar a cadeira de rodas. Então, eu conheço um pouco da deficiência, eu conheço um pouco da vida sem deficiência, depois com deficiência gravíssima, porque foi uma tetraplegia durante vários meses. Posteriormente, me reabilitei, como já disse, caminhando, e depois voltei a utilizar uma cadeira de rodas, que é o que eu faço atualmente, com todas as restrições que, apesar de tanta legislação que nós já conhecemos e vamos poder falar, nós temos ainda por fazer funcionar no nosso país. Então, o que eu convido todos vocês é justamente a se engajarem num movimento que faça com que as pessoas com deficiência realmente possam viver, participar da vida, né? Igualmente como qualquer pessoa. Eu sei que agora as universidades recebem alunos com deficiência muito mais do que no passado. Eu própria fui uma professora com deficiência que tive pouquíssimos alunos com deficiência, porque não havia oportunidade para os alunos, especialmente a Faculdade de Medicina da Federal do Rio de Janeiro, sempre foi uma concorrência muito acirrada. Então, dificilmente uma pessoa com deficiência acabaria sendo um aluno. Mas hoje não, hoje nós temos na Faculdade de Medicina, no presente momento, alunos com transtorno do espectro autista, alunos com deficiência auditiva, que dependem da língua brasileira de sinais, outros com diversos graus de deficiência física, e pessoas, não temos ainda nenhuma pessoa cega, mas dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro nós temos todas as deficiências, especialmente depois da legislação de 2016, que foi aquela que acrescentou nas cotas, vocês devem se lembrar, desde 2012 o Brasil adotou cotas para as universidades federais e os institutos federais de ensino tanto tecnológico como de nível superior, e inicialmente eram questões étnico-raciais, né, que eram agraciadas com a reserva de vagas. E a partir de dezembro de 2016 também as pessoas com deficiência. Por isso é tão importante nós falarmos um pouco sobre a avaliação da deficiência e entendermos qual é o conceito atual que nós utilizamos para que as pessoas com deficiência não sejam mais consideradas pessoas doentes, né? Não é o CID, não é o número de uma classificação internacional de doenças que define o que é a deficiência, e sim um conceito muito mais amplo, que é o conceito de funcionalidade. Eu avisei a professora Ana Carolina que eu iria passar alguns slides, mas não quer dizer que vocês não possam interromper, ok? Eu acho que o dialogado vai ser bem mais interessante do que eu falar sozinha, e não é uma palestra magna, nem uma conferência magna, e sim um diálogo em que eu pretendo aprender também com aquilo que vocês estão vivendo hoje, na prática, e especialmente por eu estar aposentada. Então, por mais que eu esteja vivenciando situações, participando de uma série de atividades online ainda, até hoje só fui a um evento presencial depois da pandemia, que foi no dia 3 de dezembro passado agora, 2021, que eu pude estar presencialmente em alguma das atividades, porque na maioria das vezes nós ainda estamos trabalhando à distância, né, e participando das diversas palestras também à distância. Eu montei esses slides, na verdade, utilizando várias apresentações, inclusive algumas apresentações que eu fiz no ano passado, quando ainda estava
em função o grupo de trabalho interinstitucional do governo federal, justamente para definir qual será o padrão da avaliação biopsicossocial da deficiência, conforme é requerido pela Lei Brasileira da Inclusão, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Bem, eu estou projetando agora uma composição de imagens e a capa do livro História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. E aparecem aqui a Lia Crespo, que é de São Paulo, tem deficiência física, o Antônio Carlos Campos segurando o livro numa atividade no Palácio do Planalto na época, ele que foi presidente da FENEIS e é uma pessoa surda, e abaixo nós temos o professor Adilson Ventura, cego, o primeiro professor cego do Brasil, e foi também a primeira pessoa com deficiência a presidir o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. O professor Adilson Ventura já não está entre nós, já faleceu, mas a história dele e a história de 25 pioneiros são contados nesse livro, que também é um vídeo documentário. Eu os convido a assistirem. É no YouTube que vocês vão encontrar o vídeo, e garanto que é muito interessante e muito bem feito. Uma hora em que vocês vão passear por toda a história do movimento das pessoas com deficiência, que com certeza foi contado por quem viveu na época, no final dos anos 70, 1970, até o período em que esse livro foi terminado e a gravação também, que foi no ano de 2009. Então, é um período bastante longo que a história é contada. E depois de lá para cá, a gente começa a contar já presencialmente. Bem, queria trazer para vocês alguns dados estatísticos que lá no início do movimento nós não tínhamos a menor noção de quantas pessoas com deficiência existiam no nosso país, na nossa cidade e também no mundo. Mas há dados hoje que são dados internacionais. E o dado da Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial, através do Relatório Mundial sobre a Deficiência de 2011, dá conta de 15% da população, cerca de 1 bilhão de pessoas, apresentarem os diversos tipos de deficiência, com diversos graus, desde o grau mais leve até o grau mais severo ou completo da deficiência. A padronização dessa pesquisa internacional, foram 78 países pesquisados, seguiu o grupo de Washington de Estatísticas sobre Deficiência, que são esse grupo chamado Grupo de Washington, é porque as reuniões são em Washington, mas é um grupo da Organização Nacional Mundial de Saúde e da ONU. Né? No Brasil, nós temos o censo de 2000 e o censo de 2010, com dados diferentes. O último censo, que deveria ter sido em 2020, como sabemos, não aconteceu, e esperamos que esse ano haja, de fato, novamente, um censo nacional, sobre todos os aspectos, mas também perguntando sobre pessoas com deficiência. Se usarmos o censo de 2010, ele apresentou 23,9% da população, em torno de 45 milhões de pessoas, com limitações da função de andar e subir escadas, de ouvir, de enxergar e de ser capaz de brincar ou de estudar. É a pergunta que era levada em consideração para a deficiência intelectual. Mas sempre num censo, a população é quem responde, então é algo espontâneo da população, de certa maneira um pouco estimulada pelo tipo de pergunta que é feito, mas a população não consegue, nem nos censos mundiais, nem nos censos locais, nos fazer a diferença entre deficiência mental e deficiência intelectual. Então, esse dado sempre estará associado, e é difícil você fazer uma diferença entre esse grupo. Bem, o grupo de Washington disse o seguinte: 23,9 é muito, mas outros países também encontraram esse grupo grande. E o grupo de Washington disse o seguinte: faça uma subdivisão, o resultado não está errado, mas trabalhem com um número que corresponda à grande dificuldade ou não consegue de modo algum. Esse número é o número das pessoas que precisam das políticas públicas mais diretamente.
e aí o número baixa de 23,9% para 6,7% de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Eu queria trazer esse dado, não sei se vocês já estudaram o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, e que encontrou outro número, 17,3% de pessoas com 2 anos ou mais, que chegam a 8,4% com algum grau de deficiência investigada pelo PNS. Isso dá um número diferente, não é nem o 23, nem é o 6,7. 8,4% da população, considerado só a partir dos 2 anos de idade. E nesse grupo, os idosos predominam. E entre os idosos estão, em maioria, mulheres. Portanto, o grupo total, de acordo com a Política Nacional de Saúde, acaba apresentando 6,9% de homens e 9,9% de mulheres, somando o total de 17 milhões de pessoas com deficiência. Eu peguei esse dado, a fonte foi o relatório final do Grupo de Trabalho Interinstitucional, coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e que está disponível esse relatório desde esse ano de 2022, quando terminou todo o trabalho do grupo interinstitucional. Bem, eu vou me apoiar agora para conversarmos na Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, a CIF, documento da classificação, de uma das classificações da Organização Mundial da Saúde, que é um departamento da ONU, e foi publicado em 2001, e, obviamente, que vou me apoiar também no texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi elaborado entre os anos de 2002 e 2006, quando foi assumido pela Assembleia Geral da ONU, no dia 13 de dezembro de 2006. Bem, nós usávamos, como todos sabemos, a codificação de doenças, transtornos e anormalidade, que é o CID-10, para falar também sobre deficiência. Depois, a Organização Mundial de Saúde tentou fazer uma nova classificação com o nome de Classificação Internacional de Deficiência, Incapacidade e Desvantagem, CIDID, de 1980, para falar das consequências das doenças na estrutura e na função do corpo. Mas isso continuava dando um viés biomédico muito forte sobre a questão da deficiência, e não o fenômeno deficiência como nós pretendemos que ele seja estudado. Somente quando a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde surgiu, é que nós tínhamos, portanto, componentes da estrutura e da função do corpo, o desempenho de atividades, a questão da participação social e os fatores contextuais que estão fora da pessoa. São fatores que associam tanto fatores ambientais como fatores pessoais, podendo, então, nos dar uma visão biopsicossocial desejada. Aqui tem um pequeno esquema que é comum, né? Todo mundo conhece esse esquema, que é um esquema multidimensional que se conecta com vários setores. Se nós começarmos lá de cima da condição de saúde, porque a CIF não foi feita apenas para avaliar pessoas com doença ou pessoas com deficiência, e sim avaliar a condição de saúde como um todo. São mais de 1.400 opções que nós temos na CIF, e quando nós pretendemos fazer, por exemplo, um estudo sobre determinada condição de saúde, nós vamos ter que encontrar qual é o conjunto de possibilidades que a CIF nos dá, que nós devemos utilizá-lo. E é isso que é a base da classificação da deficiência que os países estão tendo que preparar a partir do que foi alterado pela Convenção. Então, nós temos a estrutura e função, atividade e participação, que se interrelacionam e influenciam e são influenciados pelos fatores ambientais e pelos fatores pessoais. Na verdade, os fatores ambientais e pessoais
é que configuram o que nós chamamos de contextuais. É o contexto no qual a pessoa vive. Fatores pessoais não estão na CIF, mas nós coletamos essas informações, exemplo, escolaridade, idade, gênero, todas essas questões são coletadas também quando nós vamos avaliar uma pessoa para verificar se ela tem ou não o grau de deficiência que é necessário para ter acesso às políticas públicas. Bem, a evolução conceitual, eu nem vou lá no passado, vou só falar do modelo biomédico e do modelo social. No modelo biomédico, a deficiência era um atributo biológico na pessoa, da pessoa. E aí, por isso que os impedimentos é que eram a chave, era aquilo que era classificado. E está na legislação brasileira, no decreto 3298 de 99, que ainda se encontra em uso, com as alterações que foram colocadas em 2004 pelo decreto 5296. E depois as pessoas com deficiência começaram a estudar melhor esse fenômeno, o fenômeno deficiência. E viram que, na verdade, havia um componente muito mais forte social. E deficiência, portanto, está fora da pessoa e resulta das barreiras à participação social. Então, quando nós queremos hoje entender deficiência, nós não olhamos se uma pessoa tem perda da visão, ou perda da audição, ou perda de movimentos, ou incapacidade de aprendizagem, deficiência intelectual, ou mesmo transtorno mental e deficiência psicossocial. O que nós temos que ver é o que essa pessoa, de fato, consegue ou não ter as oportunidades que as demais pessoas têm. E aí, o que nós vamos ver é o enfoque biopsicossocial, trazido, no caso, internacionalmente pela Convenção da ONU e, no Brasil, pela Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015. Então, vamos lá, falar um pouquinho da Convenção. Não sei se vocês conhecem, mas toda a Convenção tem sempre uma parte do preâmbulo, que vem antes dos artigos. E as pessoas têm a tendência a pular essa parte do preâmbulo. E eu sempre digo, não façam isso, porque é ali que vai estar contextualizado o diagnóstico. É ali que vão estar ditos por que existe uma convenção, por que foi prevista uma convenção, qual é, de fato, a condição de vida das pessoas com deficiência. E aí, na letra E do preâmbulo da convenção, diz o seguinte: reconhecendo que deficiência é um conceito em evolução. Entendam, se é um conceito em evolução, qualquer avaliação também deve levar em consideração essa evolução. E o que é essa evolução? É a percepção da sociedade sobre as pessoas. Então, se predomina preconceito, o conceito vai ser mais restritivo. Se a sociedade é uma sociedade mais aberta e inclusiva, ela vai derrubar as barreiras que são devidas às atitudes e aos ambientes. Portanto, deficiência resulta da interação, daí o nome ser relacional, entre pessoas e barreiras. De novo, repetindo, as barreiras, se forem derrubadas, nós teremos fatores facilitadores para que a pessoa com deficiência, não importa se ela tem deficiência, mas ela conseguirá ter uma efetiva participação na sociedade e igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Esse é o texto oficial na língua portuguesa do Brasil para o preâmbulo da Convenção. Bem, como eu disse, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela foi, no Brasil, assumida e incorporada ao conjunto das nossas leis com o status de emenda constitucional. Então, é o decreto 6949 de 2009, que diz que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem status constitucional no Brasil e, portanto, está acima de todas as leis. A partir daí, houve uma necessidade
de nós atualizarmos o nosso marco legal e tirarmos algumas impropriedades e acolhermos outras questões mais arejadas, mais modernas, de acordo com esse novo conceito. E aí surgiu, portanto, a Lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016. A Lei Brasileira da Inclusão diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Reparem que esse texto é tirado exatamente da Convenção da ONU. Então, a Lei Brasileira da Inclusão, ela segue, tem a base na Convenção da ONU. Bem, por que avaliar deficiência? Eu preciso ser avaliada, eu, Isabel? Não, não preciso. Eu preciso receber o rótulo ou a denominação de pessoa com deficiência? Também não. Mas os países precisam conhecer a realidade de vida de pessoas com deficiência e principalmente, quais são as suas necessidades específicas. Então, na verdade, nós avaliamos para conceder direitos, conceder acesso a políticas, muitas delas de ação afirmativa, como eu mencionei no início da questão da reserva de vagas na entrada na universidade, da reserva de vagas nos concursos públicos, da reserva de vagas, por exemplo, nas empresas privadas, através de uma outra legislação, que é a Lei 8.213. E por aí vai. E nós não podemos perder o foco dessas políticas. E temos que, toda vez que nós criamos políticas de ação afirmativa, porque nós queremos igualar as oportunidades que estão em desequilíbrio no momento, porque existe preconceito, existe capacitismo da sociedade em relação às pessoas com deficiência, nós também temos que pensar que nós não queremos que qualquer pessoa venha dizer, não é autodeclaratório. Você não entra na universidade dizendo eu sou uma pessoa com deficiência. É preciso haver um discernimento, um foco, para que essa política de fato alcance aqueles que necessitam, pois são mais vulneráveis. Entretanto, temos que lembrar também que políticas como a política de saúde, do SUS, a educação, da educação inclusiva, o desenho universal, a acessibilidade, são políticas universais. Portanto, essas você não precisa sequer saber se a pessoa é ou não uma pessoa com deficiência. Precisa de reabilitação, tem direito a receber a reabilitação da melhor qualidade possível que nós pudermos fornecer. A Lei Brasileira da Inclusão, ela disse o seguinte: a avaliação da deficiência quando necessária. Portanto, já criando essa situação da não obrigatoriedade. Mas, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional. Todos nós que estamos aqui, uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Precisamos aprender a avaliar a deficiência, considerando os impedimentos na função e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação, se existir, no desempenho de atividades e a repercussão na restrição de participação. Para isso, a Lei Brasileira da Inclusão deu um prazo de 24 meses, portanto, de 2 anos, para que o governo federal trouxesse os instrumentos da avaliação da deficiência unificada. Infelizmente, isso já deveria estar tudo pronto, como vocês podem fazer o cálculo, 2 anos de janeiro de 2016 de janeiro de 2018. E nós já passamos de janeiro de 2022 e ainda não temos os instrumentos de avaliação da deficiência. Está muito atrasado. Aqui um outro esquema em que eu procurei trazer o que é deficiência dentro do modelo médico. Deficiência era um impedimento. No modelo social, a deficiência era justamente um construto social, portanto, gerado pelo ambiente, que criava as restrições para a participação.
E, na verdade, nós sabemos que é um encontro dessas duas questões. Tanto nós temos que ver os aspectos biológicos, como temos que ver os aspectos sociais. Por isso, a importância da avaliação baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, então não se preocupem com alguns detalhes que eu vou pulando para nós podermos chegar aonde eu quero. Bem, desde 2007, nós começamos a estudar uma avaliação biopsicossocial da deficiência, até que conseguimos contratar um estudo, depois de definir quais seriam as bases, e esse estudo foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Estudos e do Trabalho da Sociedade, o IET, que reuniu profissionais, reuniu pessoas com deficiência, reuniu-se com grupos do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em grupos focais, para trabalhar quais seriam os principais itens de atividades e participações da Classificação Internacional de Funcionalidade e chegou ao número de 41, mais de 1.400, como eu falei, chegamos a 41 atividades que seriam capazes de responder se a pessoa apresenta ou não uma deficiência. Bem, debates não faltaram. Como eu disse, de 2009 até 2011, 2012, depois entrou o IFBR, é o nome, Índice de Funcionalidade Brasileiro. Houve necessidade de termos respostas para a Lei Complementar 142, que é a Lei da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência Segurada do INSS. E aí precisou-se fazer uma classificação com base no IFBR, mas que tivesse uma definição entre leve, moderada e grave. E, posteriormente, outros grupos de trabalho foram constituídos e veio o IFBR-M, que foi validado em campo, com mais de 16 mil avaliações, 8.800 pessoas foram avaliadas, tanto por um profissional, dois profissionais da saúde, pelo menos. Por isso que o dobro de avaliações, mais de 16 mil, porque foram 8.800 e poucas pessoas avaliadas, com todos os tipos de deficiência e todos os graus de deficiência. Isso foi feito em todo o país, mais de 50 municípios, com o comando da Universidade de Brasília e da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. No final de 2019, isso estava pronto. E aí o governo precisava ter uma decisão se iria adotar o IFBR-M ou não. O CONAD entendeu que deveria adotar. Aqui estão os dados que eu mencionei. E esse instrumento, portanto, foi validado pela Universidade de Brasília e assumido pelo CONAD como aquele que o CONAD reconhece como o ideal para a avaliação das pessoas com deficiência. Ele é composto pelo formulário de avaliação, que traz a identificação da avaliação, a identificação e caracterização do avaliado, o diagnóstico médico, o tipo de impedimento, de preferência com data do início para efeitos previdenciários. Isso é importante porque tem a ver com a concessão de benefícios, depois alterações existentes na estrutura ou na função do corpo, e a matriz de atividades e fatores contextuais, que correspondem a 57 atividades, e o método linguístico difuso, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. 57 atividades levam em consideração todos os 9 domínios, agrupados em 7. Aprendizagem e aplicação do conhecimento, tudo é da CIF, nada foi inventado, nada foi criado de diferente, e sim seguindo o que a maioria dos países vem fazendo. Então, uma é a aprendizagem e aplicação do conhecimento, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, relações e interações interpessoais, vida comunitária, social, cultural e política, que estão somados 2 domínios. Bem, a validação demonstrou que dessas 57 atividades,
Algumas poderiam ser retiradas, em especial foram divididos em 4 faixas de idade. E, de acordo com as faixas de idade, é óbvio que crianças pequenas não fazem todas as atividades que um adulto faz. E pessoas com algum tipo de deficiência são mais vulneráveis a algum tipo dessas alterações. Por exemplo, a alteração, o domínio mobilidade vai ter um peso maior nas questões da deficiência física. E outras questões, por exemplo, relações e interações interpessoais vão ter que ser mais bem vistas, ter um peso maior, uma modulação maior, quando nós avaliamos a deficiência psicossocial ou mental. Então, esses são alguns exemplos. Bem, além disso, o Índice de Funcionalidade Brasileiro resolveu graduar a deficiência usando um índice que todos conhecemos, que é a Medida de Independência Funcional, a MIF. E essa atividade, quando ela é realizada pela pessoa sozinha, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, no modo de fazer e na velocidade, no tempo que a pessoa faz uma atividade, por exemplo, tomar banho. Se uma pessoa faz com total independência, ela recebe os 100 pontos daquela atividade. Entretanto, quando é necessário uma adaptação, vamos imaginar uma pessoa que só consegue tomar banho, ela faz sozinha, mas ela vai precisar de algumas adaptações. Por exemplo, pode ser que ela tenha que tomar banho sentada, mas ela faz por ela própria. Ela mesma abre os comandos da água, regula a temperatura, mas ela precisou de uma adaptação. Isso é um exemplo. E aí ela vai receber 75 pontos. Entretanto, vamos complicar um pouco e vamos verificar se a pessoa precisa do auxílio de outra pessoa para fazer parte da adaptação. Então, se é uma pessoa que precisa, para tomar banho, que outra pessoa a auxilie a chegar no box, levando uma cadeira de rodas, por exemplo, de banho, e a outra pessoa vai ajudar e vai mexer nos comandos da água, essa pessoa, na verdade, ela faz, mas não faz totalmente sozinha. Nem é uma adaptação feita por recursos tecnológicos apenas, e sim com a concorrência de uma outra pessoa. Então, a pontuação cai para 50. E se a outra pessoa é que faz pela pessoa que tem deficiência, o banho é totalmente realizado por outra pessoa, que vai banhar, portanto, a pessoa com deficiência, então a pontuação é 25. Reparem que essa pontuação ela é fácil, porque são números redondos e você entende perfeitamente como é que você deve pontuar. E essa pontuação é dada porque você vai fazer com que a pessoa realize, por exemplo, tomar banho ali na sua frente, na avaliação. Não. Você pode perguntar, pode trazer, pode vir nos relatórios, pode vir na avaliação que vem do médico ou da equipe de reabilitação que essa pessoa vai trazer um atestado. Então, nós temos também que avaliar os fatores contextuais. Então, produtos e tecnologia, nós vamos ver se a pessoa precisa ou não. Ambiente, quais são as alterações ambientais que precisam ser feitas, quais são os critérios de acessibilidade ou adaptação, quais são os apoios e que tipo de relacionamentos precisam ser avaliados, como é a atitude da sociedade em relação a essa pessoa, e o que existe de serviços, sistemas e políticas públicas disponíveis para essas pessoas. Reparem que aqui nós não estamos avaliando a pessoa, e sim o contexto, por isso o nome fatores contextuais. E isso é de extrema importância, porque vai nos permitir verificar o que a área governamental do país está fazendo para que a pessoa realmente tenha liberdade e oportunidade de participar. Se tudo isso não estiver presente, significa que essa pessoa com deficiência enfrenta barreiras de todas as naturezas. Ou, se alguns desses itens estão faltando, isso vai interferir, obviamente, na pontuação que a pessoa vai receber. Por exemplo, o Brasil não tem uma política de cuidados. Nós não temos uma política de cuidadores. Nós não temos essa questão. Temos políticas de acessibilidade? Temos,
mas será que ela funciona realmente? Será que todo o transporte está adaptado? As nossas cidades estão adaptadas? É isso que nós vamos avaliar em termos de barreiras ambientais quando estivermos fazendo a avaliação biopsicossocial. Aqui eu escolhi algumas questões dos domínios e atividades e trouxe o domínio da aprendizagem, para verificar, por exemplo, em crianças com 10 anos de idade ou mais, se elas sabem realizar as operações aritméticas simples e complexas, compatível com sua faixa etária. É o item D150 da Classificação Internacional de Funcionalidade, que foi apropriado para o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Então, nós vamos verificar se essa criança, esse jovem ou adulto, porque é a partir dos 10 anos, é capaz de aprender a calcular, adquiriu habilidades básicas e complexas para executar mais de uma tarefa compatível, como imitar e brincar, ou resolver problemas, encontrar soluções para situações simples e situações complexas. Então, nós temos uma série de perguntas que vão precisando que, primeiro, quem vai avaliar esteja capacitado, conheça muito bem esse tipo de questionário, conheça o conceito, não fique preso ao conceito biológico de deficiência e consiga avaliar tanto as questões que são referentes àquela pessoa que está sendo avaliada, como os outros aspectos que são referentes às barreiras ambientais. Isso não se aprende do dia para a noite. Isso se aprende conhecendo o conceito novo, conceito relacional, ou o conceito biopsicossocial da deficiência. É preciso abandonar a noção de que deficiência está no corpo da pessoa. Não. Deficiência é o conjunto de todas as questões da pessoa e do contexto e das atitudes. Então, por aí, vocês vão vendo que todos os itens são levados em consideração. Bem, para modular Professora, deu 30 minutos, tá bom? Ah, ok. Vou concluindo. Me dá mais 5 minutos, por favor. Bem, o método linguístico de Fuzzy não é muito conhecido, mas essa metodologia de Fuzzy, ela é trazida para todas as avaliações que são complexas. E não há avaliação mais complexa do que a avaliação da deficiência, por essas questões todas que nós acabamos de ver. Então, nós temos que escolher, para o tipo de deficiência, quais são os domínios em que nós vamos dar uma pontuação mais detalhada, nós vamos nos deter com mais detalhes sobre aquelas questões. E aí, eu vou trazer aqui e vou mostrar, no caso das questões da audição, o domínio comunicação e socialização é importantíssimo. E a questão emblemática é se a surdez ocorreu antes dos 6 anos de idade. Como eu sei que aqui há muitos professores da área de fonoaudiologia, depois eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre isso, porque foram consultados vários fonoaudiólogos que participaram da elaboração inicial do IFBR. Mas chegamos à conclusão que se a pessoa não chegou a ouvir ou perdeu a audição antes de adquirir a fala, isso tem uma repercussão maior depois na área da comunicação e da socialização. Na questão visual, a mobilidade e a vida doméstica são questões importantes, assim como comunicação também. E a pessoa já não enxergava ao nascer. Essa é uma das questões emblemáticas. Na mobilidade, na deficiência física, é mobilidade e cuidados pessoais, e saber se a pessoa desloca-se exclusivamente em cadeira de rodas. E nós vamos avaliar se esse deslocamento é feito com independência ou não, tanto no ambiente interno como em ambientes externos. A deficiência intelectual é vista a vida doméstica e a socialização e o grau de aprendizagem e aplicação do conhecimento. E a pergunta emblemática é se a pessoa pode ficar sozinha em segurança. E na avaliação complementar de 2019, levada a campo, acrescentou-se a parte da deficiência mental ou psicossocial, que é o transtorno mental, que agora, depois da Convenção da ONU, faz parte do conjunto das pessoas com deficiência.
Então, nós vamos ver a questão da educação, do trabalho, da vida econômica, das relações interacionais e da vida comunitária. E saber se essa pessoa é discriminada em razão de transtorno mental e essa questão restringe a sua participação social. Eu tenho um pouco de dúvidas em relação a essa pergunta emblemática, que, no meu entendimento, na verdade, ela serve para qualquer um dos tipos de deficiência. Bem, a pontuação final do instrumento é o grande problema. Se o governo quer restringir o acesso às políticas públicas, ele vai fazer com que esse item leve a uma pontuação em que poucas pessoas serão consideradas pessoas com deficiência moderada e grave. É o que está acontecendo no momento em relação ao BPC. Houve uma restrição do acesso à política pública do BPC. E nós temos que ter também variações de pontuação de acordo com a faixa etária, como eu já tentei explicar anteriormente. Para concluir, a importância da avaliação biopsicossocial é justamente o fato de ser feita por uma equipe multiprofissional interdisciplinar, que analisa a pessoa na sua integralidade e busca que seja a avaliação mais justa e que cometa um menor erro de avaliação para que nós tenhamos realmente um custo-efetividade alto. Né? Permitir ainda que a escala de medida do grau de limitação de funcionalidade possa ser associado a outros fatores, no caso renda, no caso idade, de acordo com a política que nós estivermos avaliando. E a avaliação sempre ela é voluntária e deve ser explicada a quem está sendo avaliado. Portanto, esse instrumento de avaliação, ele é global e ele precisa passar por aperfeiçoamentos de acordo com o tempo. O grupo de trabalho interministerial, que deveria ter decidido finalmente, depois que foi para a avaliação no campo, né? E durante 2019, final de 2019, estava pronto. Assim mesmo, nós vimos que o IFBRM merecia algumas adaptações, merecia ser melhorado, porque para isso é que serviu uma avaliação. E a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência procurou com especialistas e com especialistas convidados, com especialistas que o CONAD também convidou. Eu participei desse último grupo de 2020 e 2021, a convite do CONAD, como especialista do CONAD, para avaliar novamente esse instrumento, mas a área governamental entendeu que o que interessava era restringir o acesso a políticas públicas. Essa é a minha opinião. Não me incomodo que esteja sendo gravado, porque eu já disse isso diretamente à área governamental, aos legisladores, a todos que nos interessam. E nós temos que buscar justiça social numa avaliação. É lógico que nós não podemos sair por aí distribuindo o que é de direito de uma pessoa com deficiência que não tem oportunidades. Eu não vou colocar pessoas que têm oportunidades, por exemplo, ocupando vagas de trabalho daquelas que justamente são ainda alijadas do processo de empregabilidade. Né? Então, eu tenho que buscar justiça social, buscar integralidade da avaliação e entender se o contexto está com políticas e com ambientes e com todas as questões que estão na CIF, de acordo com o que é necessário para que uma pessoa possa participar. Exemplo, nós, das equipes de reabilitação, prescrevemos equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Elas recebem bons equipamentos, elas recebem aparelhos auditivos, elas recebem comunicadores, elas recebem cadeiras de rodas motorizadas. É isso que nós temos que avaliar. Como estão as nossas políticas públicas? Essa avaliação tem que ter os dois lados. O lado da pessoa, que vai ter acesso à política pública, especialmente da ação afirmativa, mas, ao mesmo tempo, tem que dar uma resposta e nos trazer alguma informação para nós melhorarmos as condições de atendimento de todas as pessoas, para que, de fato, a restrição de participação desapareça. Porque enquanto houver restrição de participação, o fenômeno de deficiência é predominante, o capacitismo é predominante. A falta de atenção às pessoas com deficiência será predominante e não haverá o que nós buscamos, que é
exatamente a equiparação de oportunidades. Obrigada. Muito obrigada, professora. Maravilhosa a sua fala, principalmente seus comentários finais agora, acho que fecharam com chave de ouro tudo que a gente poderia dizer, né? Eu acho que ao longo da sua fala também foi contemplando aí todo um pouquinho de cada um aqui, um pouquinho de cada docente que está acompanhando também. Então, acho que você permeou a área de estudo, a área que as pessoas se dedicam aqui no nosso programa há muitos e muitos anos. Então, eu vou abrir para os comentários e perguntas. É só vocês levantarem a mãozinha aí que tem no menu embaixo, né? E a gente pode abrir uma fila, se assim for o caso. Quem gostaria de começar conversando com a professora Isabel? Vão levantando a mão para a gente abrir a fila. Então, a professora Regina é a primeira. Bom, boa tarde para quem entrou depois, né? Em primeiro lugar, quero agradecer realmente essa aula maravilhosa que você nos presenteou, né, professora Isabel? Como eu faço parte do GT-CIF, estudo, a gente já teve várias palestras, né, algumas sobre os mesmos temas, algumas de temas separados, mas você apresenta com muita clareza, né, e muita profundidade de quem realmente é uma pessoa que está envolvida com o tema, que participa, que vive, né, o tema, a situação. Então, realmente gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentá-la por sua apresentação, né, muito boa mesmo, muito clara, muito lúcida, assim, né, de levantar pontos e questionamentos que são muito importantes hoje em dia para nós todos aqui, profissionais da saúde, dos alunos, né, que estão se envolvendo com a CIF, com essas questões de participação, de inclusão, de funcionalidade. Eu queria aproveitar, na verdade, de trazer uma pergunta que ontem, coincidentemente, nós tivemos uma reunião do comitê do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, do Comitê de Linguagem Adulto, do qual participam várias fonoaudiólogas que trabalham com afasia. E uma das questões que foi levantada ontem, quando você apresenta, né, o FUSE, né, que tem lá as deficiências auditiva, visual, né, não tem linguagem, e é justamente o que as pessoas perguntaram ontem, então eu vou aproveitar aqui para você falar um pouquinho para a gente sobre isso. Porque o que foi levantado ontem é que, por exemplo, mesmo os afásicos mais leves, que teriam, né, questões de funcionalidade, questões, como você diz aí, relacionais entre a deficiência e o contexto, tem dificuldades porque não tem essa deficiência de linguagem reconhecida, né? Então, não tem uma maior nem acessibilidade, nem maior inclusão e nem direitos. Eu acho que essa é a nossa grande questão que você agrega aqui para nós, da questão dos direitos. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Não sei se já discutiram isso nos outros, né, nas outras instâncias, como você está há muito tempo, né, trabalhando com isso. Eu acho que é o assunto que por mais tempo, além da medicina propriamente dita, mas esse assunto nós estudamos muitos anos. Nunca deixamos, nunca ficamos parados com vários grupos, sempre com todos os profissionais participando. E uma das questões, professora Regina, vermos se, de fato, todas as pessoas têm como ser avaliadas nesse contexto, dessa avaliação. Né? Como tem a parte do impedimento, da estrutura e da função do corpo, obviamente que a afasia vai aparecer. Isso vai ser anotado. E há uma interferência na comunicação, é o domínio de comunicação. Não comunicação entendido como quem não ouve, mas a comunicação como aquele que não tem como utilizar, se vai precisar de algum outro recurso para, então, poder participar. Você me fez lembrar agora de um querido paciente que eu tive na clínica particular, que tinha sido um grande professor de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele já é falecido agora. Foi há muitos anos atrás. Mas a angústia desse professor, que ficou afásico, o problema dele não era a hemiplegia severa que apresentava. Ele conseguiu esboçar isso para mim, quando eu o avaliei no consultório. Eu estou falando de consultório, não da avaliação para políticas públicas. Eu estou lá nos anos 1900, nem existia
a política pública tal como nós a entendemos hoje. Mas a angústia dele toda era não poder falar. E eu imagino que seria a minha grande angústia também, que é o meu instrumento de trabalho no momento, é a fala, né? É o entendimento e é a fala. Eu te digo que é possível, sim, com esse instrumento, você avaliar. E vai ser no domínio comunicação. E aí, por isso que nós temos que modular, porque o fato da pessoa não se comunicar precisa ganhar um relevo, precisa ser mais valorizado do que quando nós estamos avaliando a pessoa com a deficiência física, que o outro domínio vai ter um peso maior. Então, quando você encontra um problema na comunicação, por afasia que seja, por perda auditiva, se for o caso, né? Estou trazendo as várias possibilidades, por uma alteração da pessoa que tem uma traqueostomia e ainda não foi capaz de aprender a se comunicar, né? Nós tínhamos um grupo de trabalho de fonoaudiólogas e professores de alunos de fonoaudiologia num dos postos de saúde que eu coordenei aqui no Rio de Janeiro. E trabalhávamos justamente para a pessoa aprender a falar quando tinha uma traqueostomia permanente, em razão na maioria das vezes, de um câncer, né? Nessa região do aparelho fonador. Bem, todas essas questões vão ser avaliadas. E aí, como a pontuação vai ser baixa na comunicação, todas as notas daquele domínio abaixam. Automaticamente significa que o quê? O somatório final vai ser mais baixo. E ao somatório final ser mais baixo, pontua a deficiência. É isso. Então, tem como nós avaliarmos. Não tem escrito linguagem, mas na CIF há a pretensão de avaliar também a linguagem. E vai estar categorizado, vai estar anotado, vai estar marcado, assinalado, que a pessoa tem uma alteração na estrutura e na função. Sim, obrigada. No índice de funcionalidade, sim, né, professora Isabel, mas desculpa, ao contrário, na CIF, sim, mas não no índice de funcionalidade. Não é porque você tem o auditivo, né, você tem a comunicação embaixo do auditivo, né, mas se não tiver o auditivo, tudo bem, entendeu? Também não, ela pode ser uma pessoa que ouça, não tem problema. Se ela tem alteração da comunicação, ela vai ser pontuada, de qualquer maneira. Tá certo, só concluindo... Você está perguntando se os títulos correspondem. É porque os títulos acompanham os impedimentos que estão na lei. Isso, exatamente. Entendeu? Então, na lei não está escrito pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de linguagem, por exemplo. Exatamente isso. É isso, mas não quer dizer que eu não possa valorizar. Tá, porque eu vou concluir, que eu já vi que tem a Cristina também que levantou a mão, no nosso GT-CIF tem membros do Instituto Brasileiro de Fluência do Rio, justamente também discutindo a questão da gagueira. Quer dizer, assim, é complicado você achar que uma pessoa gaga tem uma deficiência, mas se você não considerar as questões de fala e linguagem, né, como um comprometimento que afeta a vida das pessoas, fica difícil incluir. Mas é exatamente isso que você falou. Agora, nós vamos sempre errar, viu, Regina? Não tem como. Sempre vamos ter um conjunto de pessoas que vão ficar numa zona cinzenta, em que nós teremos dúvidas se elas estão ou não, devem ou não ser apoiadas pelas políticas públicas. De qualquer maneira, alguma coisa tem que ser feita. Vamos imaginar que esse instrumento tem as suas imperfeições, e tem, todos eles, como eu já disse, têm imperfeições, e, porventura, uma pessoa com a gagueira não seja avaliada. Isso não quer dizer que ela não tenha que receber atendimento. Sim. Por isso que eu ressaltei que as políticas universais independem de qualquer questão nesse sentido. Tá certo. Tá bom. Obrigada, professora. A próxima da fila é a professora Helenice. Professora Isabel, foi um prazer ouvi-la pessoalmente, até porque nós acompanhamos muito o que a gente tem acesso em relação às outras lives, materiais escritos, e é sempre interessante ouvir da autora algumas considerações. E a senhora toca em alguns pontos bastante importantes, não só na formação da pós-graduação, mas na formação no geral, né? Então, com uma provocação, professor, não estou com a expectativa que nós finalizamos esse ponto aqui, mas quando a senhora coloca que nós temos que provocar
a justiça social nas nossas avaliações, eu não posso deixar de pensar no tipo de avaliação centrada no modelo biomédico que ainda impera na área de saúde, mas que também tem repercussões em questão de justiça social nas outras áreas, né? Então, a gente pode pensar na arquitetura, eu posso pensar na engenharia, eu posso pensar em outras áreas, mas, assim, o que me pega mais é a questão da saúde. Então, professora, que poderíamos privilegiar na formação, seja na graduação ou na pós-graduação, para incutir, né, ou para discutir, fazer com que a justiça social seja um leme a ser perseguido em quaisquer avaliações. Esse é o Brasil que nós desejamos, não é? Não é só na avaliação da pessoa com deficiência. Claro que não. Não, nós queremos isso na avaliação do valor do salário mínimo, nós queremos um montão de questões. Não tem dúvida. Exatamente, e não uma farsa de políticas públicas. E aí eu não estou falando, não tem nenhuma ligação partidária, nunca tive a oportunidade de ocupar vários cargos de governo, mas como médica concursada, como professora concursada, então, é óbvio, quando eu estava em algum cargo, eu não tinha tanta liberdade para dizer exatamente o que eu penso, né? Mas também só fiquei porque tinha como trabalhar. E confesso a vocês, não teria como trabalhar num governo como nós estamos vivendo, aqui no meu estado, nem no nosso país, né? Porque a gente não sabe realmente qual é a proposta, ou se é que tem alguma. Se tem, está bem distante da justiça social e dos direitos humanos, que é o que nós buscamos, né? A Convenção da ONU e a Lei Brasileira da Inclusão são documentos de direitos humanos. Todos eles estão ali. O que nós estamos tendo que fazer no momento? Temos o decreto 10.502, não sei se vocês acompanharam, sobre a educação, que nós tivemos que levar ao Supremo Tribunal Federal, porque fere de morte a educação inclusiva, né? Que é uma luta que eu tive lá na ONU. Eu estive em vários grupos paralelos convencendo os japoneses, que tinham uma força muito grande nos debates da ONU, para que pessoas com deficiência intelectual também fossem pessoas que pudessem ascender à educação inclusiva. Porque durante 2 semanas nós debatemos isso. Se a educação inclusiva era para todos ou era para alguns. E nós queríamos que fosse para todos. E continuamos acreditando nisso. A primeira criança com síndrome de Down que eu mesma encaminhei e tive que dar um atestado médico, repare que é bem daquele tempo. O ano foi 1981, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Nós levamos uma criança, a equipe inteira foi para uma escola pública no bairro aqui, um bairro bem afastado, um subúrbio do Rio de Janeiro, Anchieta. A equipe foi para lá, conversamos com os professores, explicamos, detalhamos, levamos, e a criança foi matriculada. E foi muito bem, obrigada. Não havia lei, não havia nem a Constituição de 88, o ano era 81. Mas nós justamente buscávamos algo diferente, algo que pudesse quebrar os padrões da época. E o pior é que nós continuamos querendo isso hoje. E temos que levar a Suprema Corte Brasileira para que diga que todas as crianças com deficiência não atrapalham na escola. Isso me dói muito, né? E a luta foi bastante grande. Mas deixa para lá. Foi a professora Helenice que puxou esse assunto da justiça. E eu concordo. Mas nós temos que continuar investindo nessa proposta da justiça social. Muito bom. Agora é a Cristina Bis, está com a mão levantada. Primeiro, parabéns, professora Isabel. Sem dúvida, a sua trajetória ela é fundamental. Se a gente conseguiu assegurar direitos, né, a pessoa com deficiência, sem dúvida a sua participação sempre foi fundamental nesse processo todo, né? Então, parabéns, não só pela sua aula, mas pela sua existência, né? E somos privilegiados por isso. Eu vou retomar um pouquinho do que a Regina falou, mas também indo na linha do que a Helenice traz. Avançar nos modelos de avaliação biopsicossocial é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil ele tem boas experiências, né? Mais na questão da seguridade,
mas a gente começou lá com o BPC, né, um belo checklist da CIF que eles fizeram, incluiu o assistente social na avaliação. Então, a gente tem uma trajetória, mas o quanto a gente vai ter que também lutar, discutir, ponderar, no sentido de avançar na questão de um modelo hegemônico mesmo, né, que a sociedade tem. Na saúde, por exemplo, os serviços de reabilitação, eles são configurados em 2, 3, 4 por tipo de deficiência, né? Então, deficiência física, intelectual, mental, me ajudem aí agora, visual. O afásico, por exemplo, ele não se encaixa em nenhuma delas, né? É uma questão de linguagem, ele não tem uma questão intelectual. A gagueira, a mesma coisa, que são os casos que a Helenice trouxe, né? Como é que a gente avança nessa conversa também, né? Você que esteve sempre tão inteirada na questão dos movimentos sociais, de que forma a gente pode trazer essa discussão para que, de fato, a gente consiga implementar modelos como este de avaliação biopsicossocial, de assegurar aquilo que a Lei Brasileira de Inclusão traz. Acho que é bastante complexo, mas eu queria te ouvir com relação a isso, né? A gente avançou na rede de saúde da pessoa com deficiência, sem dúvida nenhuma, mas ainda a gente tem essa fragmentação, né? E eu queria te ouvir com relação a isso. Gente, me desculpem, aqui está um calor horrível, eu estou em casa com essa carinha. Mas era isso, professora, e de novo, parabéns, viu? Muito obrigada, Cristina. Primeira questão é que nós, profissionais da área de reabilitação, da área da saúde, na hora de pensar em dar o melhor que conhecemos e dentro de uma equipe ou na nossa própria sala, naquele pedacinho que nos pertence, vamos continuar fazendo melhor, não interessa. Não me interessa se a avaliação foi deficiência moderada, leve, grave e até foi negativa. Não me interessa. Se a pessoa precisa, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Então, esse é um ponto que nós temos que entender. Por isso que a Lei Brasileira da Inclusão disse a avaliação quando necessária e quando aceita. Tem que haver o consentimento da pessoa com deficiência. Ninguém vai abdicar de direito, nem nenhum profissional vai abdicar do direito de poder tratar alguém se de repente surgir uma avaliação, como a avaliação do BPC, que você bem lembrou. A avaliação do BPC começou mais ou menos na mesma época em que nós começamos a estudar qual seria o modelo unificado de deficiência. E aí o grupo do Ministério do Desenvolvimento Social, que era o nome na época, né? E o INSS começaram a trabalhar junto conosco também, em 2007. Até que surgiu a primeira avaliação baseada na CIF em 2009, lá para o BPC. E depois foi melhorado, se eu não me engano, em 2011, que é uma segunda versão, e a última versão em 2015. E agora só vem restrições. Atualmente só tem restrições, onde, primeiro, o perito, que se chama agora Perícia Médica Federal, homem ou mulher, não importa, faz a avaliação e, de acordo com a definição do grau do impedimento, essa pessoa já é retirada, ela já é excluída. E quando é deficiência leve, também é excluída na pontuação final do BPC. Eu ontem, na live que fizemos com as defensorias públicas do Rio e de São Paulo, e que foi transmitida por outros canais do YouTube, a TV Gentes, e eu acho que o Paradesporto também transmitiu, não importa, foi gravado pela Escola de Defensoria Pública de São Paulo. O que eu disse foi o seguinte: nós temos que olhar o que está sendo feito hoje no BPC. Que deturpação é essa? Porque o BPC foi feito para pessoas que têm baixíssima renda, numa restrição já muito grande, 1/4 renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Na verdade, você não tem que saber se a pessoa tem deficiência leve, moderada ou grave. O que precisa saber é se ela tem necessidade econômica de receber o BPC, que é indispensável, na verdade, para a família comer. É isso que nós sabemos. Onde os estudos do IPEA mostram que o recurso de um salário mínimo concedido no BPC, seja para idosos, seja para pessoas com deficiência, na maioria das vezes é utilizado para alimentação, complementar a alimentação familiar. Porque o grau de pobreza, nós estamos falando de extrema pobreza, esse 1/4 de salário mínimo.
Olha, nem me fale disso, que toda vez que tem reforma da Previdência, já vem alguém querendo alterar o artigo 203 da Constituição, que é o artigo do BPC, que foi a única emenda popular aceita pela Constituinte. Não sei se vocês sabiam disso, mas a única emenda popular que foi acrescentada na Constituição de 88, lá durante a confecção, né, desse texto, foi justamente o benefício de prestação continuada de natureza assistencial. Então, toda vez que vierem com reforma da Previdência, querendo diminuir o valor, porque sempre querem que não seja paritário com o salário mínimo, justamente para poder perder valor. Esse é o grande problema. Bem, já estive lá nas várias, na reforma durante o governo Temer, na reforma agora durante o governo atual, e conseguimos tirar, mas é uma luta muito difícil. Então, eu acho que é essa questão. Agora, você tocou num ponto interessante. Quando a Lei Brasileira da Inclusão fala em equipe multiprofissional, ela não disse médico, perito e assistente social só. Não, ela não excluiu os outros profissionais. E muitas vezes você precisa justamente dos outros profissionais. Psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e, no entanto, o governo não define. Vai ficar só com a estrutura do INSS. Essa é a proposta atual do governo. Ficar presa à estrutura do INSS. O INSS não está dando conta de duas políticas. Uma do BPC e a outra da aposentadoria, que eu mencionei, da Lei Complementar 142. E agora vai ter que ficar com as 34, quer dizer, mais 32 políticas para conceder a certificação se a pessoa tem ou não tem deficiência. Isso não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Mas o que sabe o que está valendo? Vocês me fazem lembrar de coisas que acontecem aqui em casa. Há poucas semanas atrás, no início desse ano, eu tive que renovar um documento que é parar o carro no estacionamento, na vaga da pessoa com deficiência. O que é que você tem que apresentar? Um atestado médico. Aí eu chamei meu marido, que é médico, por favor, escreve aqui que eu tenho lesão medular, vamos lá dar entrada na Secretaria Municipal de Transporte, para poder ter direito à vaga. É ridículo, né? Quer dizer, continuamos para cada situação, a pessoa com deficiência precisaria. Eu tenho em casa um médico, eu não quis eu mesma assinar meu atestado, ficaria um pouco mais ridículo ainda. Mas meu marido pode perfeitamente, como médico, atestar que eu sou uma pessoa que usa cadeira de rodas e tem lesão medular. É isso que a legislação do município do Rio está exigindo para a vaga? Não é isso que nós vamos apresentar. Mas se eu precisar de outra questão, vou precisar de outro atestado médico. E mais outro, e mais outro. E quem não tem um médico dentro de casa vai precisar entrar na fila. E quantas semanas ou meses vai precisar? E que tipo de avaliação vai ter? Quantas pessoas, na maioria das políticas públicas, a maioria, na verdade, não é o BPC, a maioria é o passe livre municipal. É o que mais as pessoas recorrem e precisam passar por avaliação da equipe de saúde da família. Quando é uma pessoa que tem uma deficiência auditiva ou visual, ainda tem que passar por um oftalmologista ou um otorrino que vai poder dar aquela escala para poder seguir o decreto 5296 de 2004, que é meramente diagnóstico. Né? Eu não estou dizendo que naquela ocasião se fez tudo errado, não é isso. Historicamente era o momento, mas agora não é mais. Agora o que manda é a avaliação global, integral, da pessoa por equipe, mas não é o que vem. Agora a próxima é a Cláudia, e depois eu vou ler os comentários do chat aqui para a professora, que tem bastante gente falando coisas aqui. Pode ir, Cláudia. Obrigada, professora. Uma honra ouvir suas palavras. A gente fica ouvindo e pensando, né, o que acontece na nossa prática profissional. E eu devo dizer que eu sou lotada num CER 3, em Cuiabá, Mato Grosso. E nós tivemos, né, conforme é preconizado no próprio instrutivo de avaliação, né, dos CERs, né,
nos instrutivos a utilização da CIF. Então, alguns profissionais fizeram o curso da CIF com uma professora na Universidade Federal, com a seguinte proposta, de ver como nós poderíamos utilizá-la na prática, né? Que ou seria na porta de entrada, né, como uma triagem inicial, para se delimitar o que iria ser feito com aquele paciente, se ele teria necessidade, por exemplo, de tecnologia assistiva, quais as equipes que ele ia ser inserido para estar fazendo atendimento, ou também durante as avaliações de equipe, né, que são multiprofissionais, diante dos setores, né, no qual ele está inserido, para a gente delimitar um pouquinho o PTS, né, que é o Projeto Terapêutico Singular, para ele ser direcionado aos atendimentos. O que nós observamos é o seguinte, a CIF tem, eu não sei se ela até falou o número de itens, eu fiz o curso, mas eu não me lembro, né, uma enormidade de fatores para serem avaliados, que podem ser inseridos, né, e acrescentados nas necessidades do paciente. E isso demanda um certo tempo. E nós nos esbarramos em duas condições, na minha opinião, vou falar aqui como profissional, que primeiro, a questão da demanda, né, de pacientes, que ela é muito grande, e como todos os Cs, eu acredito, tem que se pensar também na questão de produtividade, né, porque nós temos que atender um X até, tem no instrutivo um X de atendimentos que os setores têm que fazer, né, e os profissionais nem todos são habilitados a aplicar a CIF, né? Então, assim, eu vejo que esses dois entendimentos dificultaram um pouco que fosse inserida como prática rotineira a aplicação da CIF na instituição, né? Nós temos até atualmente uma doutoranda lá de Mato Grosso que está utilizando o RUDAS 2.0, que é um instrumento com arcabouço teórico-conceitual da CIF, né? Exatamente por essa questão de tempo de aplicação, para verificar a acessibilidade, como que esse paciente vai estar, depois fazer o monitoramento, né? Se ele foi atendido nas suas necessidades. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência nessa questão da prática profissional e na utilização da CIF. Eu vi as professoras falando, né? Vi a Cristina comentando, a professora Regina, sobre essa questão do uso da CIF. A sua visão, como que ela pode ser inserida na prática? Porque eu vejo essas dificuldades, entende? De aplicação, de treinamento do profissional para utilizar, demanda muito grande para que a gente possa estar fazendo esses atendimentos. Queria saber a sua opinião. E se o RUDAS é também um instrumento, ele não é substituto, óbvio, da CIF, né? Mas se ele é aceito, se é interessante. Essa é a minha pergunta. Bem, primeiro vamos dizer o que é RUDAS, que pode ter gente que não conheça, né? É justamente um instrumento feito a partir da CIF pela Organização Mundial da Saúde. RU é o WHO e o DICE é o Disability Assessment, qual é a última letra? Survey, acho que é. Então, se você comparar a estrutura dessa proposta da Organização Mundial da Saúde nesse instrumento, eu tenho um slide em outra apresentação que fala dos dois, comparando, e o índice de funcionalidade brasileiro, a estrutura é a mesma. Tá? São selecionadas algumas das... porque aqueles 4 itens que estão escritos na Lei Brasileira da Inclusão são exatamente daquele esquema da CIF. Né? Estrutura e função do corpo, a questão do ambiente, a questão psicológica, a questão da participação, a questão da atividade e a questão da participação. São todos os itens da CIF. Quando você utiliza, você tem que dizer quais você vai utilizar para que finalidade. É impossível você usar a CIF como um todo. E nem tem sentido, não foi para isso que foi feito. É a mesma coisa de dizer que eu vou olhar, cada vez que eu fosse utilizar para um diagnóstico, eu fosse passar pelo CID inteiro. Nunca foi assim. Você vai chegando, seu raciocínio vai chegando lá, até você chegar a um diagnóstico. Sendo que, no caso da avaliação pela CIF, é claro que se eu vou utilizar para crianças, eu vou ter que usar algumas atividades de participação e não outras.
Por que eu falo muito de atividade e participação? Porque é o encontro do biológico com o ambiente. Eu poder mudar de roupa é uma atividade. Eu mudar de roupa e me preparar para vir fazer uma palestra já é participação. Entendido? É a mesma coisa, mas teve uma finalidade de estar em sociedade. Então, a diferença entre atividade e participação. Mas, no fundo, é o quê? É a questão biológica, se eu posso, ou se eu vou precisar de algum auxílio, ou se eu vou fazer sozinha, ou com algum tipo de ajuda técnica, ou se eu vou levar mais tempo para fazer, alguma coisa nesse sentido. Então, para cada questão, há uma necessidade. Eu entendo que a coordenadoria de saúde da pessoa com deficiência já deveria ter proposto alguma coisa para o uso no SER. Se o SER vai continuar sendo classificado pelo tipo de deficiência, eu não sei. Eu não sei se estão sendo feitos os estudos. Eu só posso dizer a vocês que quem é a pessoa que está coordenando fica calada nas avaliações, nessas rodadas todas, para se definir qual vai ser o tipo de avaliação. O Ministério da Saúde não dá opinião. Eu nunca tinha visto acontecer algo desse tipo. Isso me incomodou muito, porque durante muitos anos eu trabalhei para e passo com a equipe. A primeira coordenação de reabilitação feita no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro, depois São Paulo, quase a seguir, e depois é que veio a nacional, que foi a doutora Sheila Miranda, quem é mais antigo talvez lembre dela, que começou em 1991, e durante 15 anos foi coordenadora dessa área. Depois houve várias mudanças, a Vera, né, acho que de Campinas, que veio depois, e outros. O atual coordenador não opina sobre nada. Então, não sei dizer a você qual é a relação da CIF com os grupos, com os centros especializados de reabilitação. Não sei. Sei que são feitos diretrizes de atendimento, mas, no restante, qual é a opinião sobre o que nós estamos fazendo hoje? Qual é a opinião de comparação entre esse documento de avaliação da deficiência da Organização Mundial da Saúde, que se chamou de RUDAS, né, usando a pronúncia, e o IFBR-M, ou outra fórmula qualquer? Não sei também, não tem opinião. É muito complicado a gente trabalhar com um grupo que não tem opinião. É muito difícil. Me desculpe, não tive como responder de uma maneira melhor. Obrigada, professora, mas acho que é uma dúvida também das equipes, né, de trabalho. A gente fica buscando os instrumentos, nas tentativas de utilizá-los, e eles auxiliam com certeza, né? Mas, então, está claro, nós estamos buscando, né, uma definição. Obrigada, viu? Vamos continuar procurando, né? E vamos, de certa maneira, forçar, né? Orientar, dizer que queremos que opiniões sejam dadas, queremos chegar a um instrumento que possa, de fato, servir para o Brasil. Agora, o instrumento de avaliação para a pessoa ter acesso a uma política pública não é o instrumento que vai servir para você avaliar, por exemplo, o andamento de um processo de reabilitação. Entendido? São duas coisas diferentes. Um tem que ser muito mais completo que o outro. A avaliação, ela tende a ser a mais objetiva possível. A busca é essa. Por isso, quando se fala em 41 atividades, 57, 38, é um número muito pequeno comparando com o total das possibilidades. Quando você vai acompanhar um paciente que está em processo de reabilitação no seu centro, você pode expandir isso. E você não está fazendo uma proposta para ele ter acesso ou não à política de atendimento. O que você vai querer saber é se a CIF vai lhe ajudar a acompanhar, primeiro, saber se você está, de fato, atendendo como um todo aquela pessoa. Segundo, se está tendo resultado ou não, e onde está havendo alguma falha, se você pode melhorar o atendimento ser feito. Às vezes, nós temos que mudar o programa, aumentar o número de horas de uma determinada área, né? Chamar um profissional para fazer junto o trabalho. Quantas vezes eu cansei de ver terapeuta ocupacional, fisioterapeuta na mesma sala cuidando de uma criança ao mesmo tempo, para que aquela criança, na maioria das vezes, o diagnóstico de paralisia cerebral, por exemplo, que pode ser bastante complexo, você precisa de mais de um profissional atuando ali ao mesmo tempo. Né? É a proposta interdisciplinar do trabalho. Exato. Em equipe. Exatamente.
e custamos tanto para conseguir isso. Esse foi o meu primeiro trabalho. Foi o meu primeiro trabalho em 1993. Mas acontece. Quando a equipe está disposta, ele acontece, né? Exato. Obrigada, professora. Bom, eu vou ler os comentários aqui do chat para a gente finalizar, dado o avançado do horário. O Mário Uriarte Neto fala, maravilhosa fala e que suscita muitas reflexões e aponta muito caminho a ser percorrido ainda, embora todo o avanço. A Priscila, professora Isabel, obrigada por contribuir tão imensamente com nossa formação. Sou fisioterapeuta, aluna ingressante no mestrado. Você já respondeu o que seria a minha pergunta quando falou sobre suas atuações e impressões sobre as políticas públicas no nosso país. Obrigada. A Michele, ela perguntou, acho que deve ser de alguma coisa que vocês estavam falando antes, eu acredito que seja da parte da linguagem, né? Ela perguntou por que mudaria, seria porque mudaria a questão emblemática e não o domínio? Seria isso, professora Isabel? Michele, eu respondi, é isso mesmo a sua pergunta? Isso mesmo, Ana. Obrigada. Muito pertinente, gostei da pergunta. De fato, não cabe aquela questão emblemática, mas volto a dizer, a subdivisão foi feita em função do que a lei determina como tipos de deficiência, o que não significa que nós não vamos considerar outros tipos de impedimentos na estrutura e na função do corpo, né? E as repercussões que isso traz para a atividade, e se houver barreiras sociais, essas barreiras com certeza vão impactar a participação social da pessoa. E nós sabemos que acontece, né? Mas o atendimento, por favor, atendimento não tem que ficar preso a isso. Atendimento é com o melhor do nosso conhecimento. É a atualização dos profissionais que faz com que e tecnologicamente falando também, que nós possamos trazer o de melhor que há para as pessoas com deficiência e também contar para elas quais são seus direitos, né, que o profissional de saúde às vezes esquece. Cuida tanto da área técnica que esquece de dizer, olha, você tem uma lei brasileira da inclusão, que lhe protege, que lhe dá tais direitos, você tem tantas oportunidades, então isso tudo tem que ser levado em consideração. A Rita Munhoz, professora Isabel, muito obrigada por dividir os seus saberes conosco, foi muito rica a aula e agradeço por contribuir e continuar contribuindo para a melhoria da política pública em nosso país. O Mário colocou novamente aqui, fundamentais, buscar a justiça social e integralidade na avaliação, altamente desafiador, especialmente no momento atual do nosso país, infelizmente. A Tatiana tem uma dúvida bem pontual aqui, ó. Boa tarde, professora. Queria perguntar sobre quem tem artrite reumatoide com fator reumatoide positivo, mas sem comprometimento articular até o momento, mas que também tem fibromialgia com muitas dores na cintura escapular, que consegue fazer movimentos com os braços, mas quando vem as crises tem muita dor, necessitando de repouso por muitas vezes prolongado. A pessoa adquiriu o problema durante o pós-doc quando tinha apenas bolsa de estudo, mas ficou impossibilitada de continuar. Quer comentar alguma coisa, professora Isabel? Eu posso comentar, por exemplo, eu vou fazer dois comentários. Um para dizer que ela está pensando biomedicamente, né? Então, vamos pensar na funcionalidade. Esquece diagnóstico. Não é o diagnóstico que é na avaliação. Estou falando especificamente da avaliação para o acesso à política pública. Então, não é o diagnóstico que vai nos interessar, e sim as repercussões sobre a funcionalidade. Mas, levando em consideração que essa pessoa, ao ter crises, ela tem uma funcionalidade provavelmente reduzida, eu vou dizer pela minha própria experiência, no dia que a dor neuropática está acabando comigo, e eu tenho vontade de tomar o vidro inteiro da gabapentina, nesse dia, com certeza, eu faço as coisas muito mais devagar. Então, a minha pontuação em determinadas atividades tem que ser avaliada de acordo, não com o meu melhor rendimento, não com a minha capacidade, mas com o meu desempenho. São duas questões diferentes. Por isso que eu falei que, para utilizar esse tipo de avaliação, você precisa ter capacitação. A equipe tem que ser capacitada, assim como nós passamos por tantas capacitações nas nossas vidas profissionais. Para ser avaliadores, precisamos ser capacitados e conhecer o instrumento de ponta cabeça.
e saber utilizar todos os itens correspondentes àquela questão. Então, no caso de dor, obviamente que isso vai interferir na funcionalidade da pessoa, entendeu? Não é tanto o diagnóstico, não me importa se é artrite reumatoide ou se é outra patologia. O que nos interessa aqui no momento, importa lá naquele formulário em que eu vou dizer qual é o diagnóstico, mas para a deficiência não é. Não é o ponto central o diagnóstico. O ponto central é a funcionalidade. Acho que respondi, né? Sim, perfeito. A Rita está falando aqui que era a pergunta que ela ia fazer sobre a inclusão das crianças com deficiência nas escolas, acho que no momento falando da inclusão, né, escolar. Temos muitas dificuldades aqui em Itatiba, os professores têm muita dificuldade de acompanhar as crianças, porque também não estão preparados para fazer a inclusão de fato. Temos um caminho enorme a percorrer juntos. Pois é, deixa eu só fazer um pequeno comentário. O grande Claro. problema não são os professores, são as faculdades. Porque quantos anos as faculdades já deviam estar preparando todas as pessoas de licenciatura, né, para lidar com todo tipo de aluno, não é aluno só com a classificação de deficiência. Todas as diferenças, o que nos caracteriza é a diferença. A diversidade humana, ela existe, não tem como negar. O ritmo de aprendizagem entre pessoas ditas, pessoas que não têm deficiência, também é diferente. E por que não? Pode ter pessoas geniais justamente entre pessoas com paralisia cerebral. Então, há uma série de questões que tem que ser avaliada e o professor não precisa ter medo. Mas convenhamos, se o professor tem 45 alunos e nessa turma ainda vai uma criança cega, outra criança surda, outra com transtorno do espectro autista, outra com não sei qualquer outro diagnóstico que nós queiramos colocar, quem é que vai dar conta disso? Ninguém. Esse é o problema. O processo de educação inclusiva requer uma série de preparações, desde a formação profissional até o trabalho com a equipe da comunidade escolar, a questão da acessibilidade, os recursos tecnológicos e pedagógicos e a redução do número de alunos por turma, para melhorar o rendimento escolar de todos, não só das pessoas com deficiência. Mas eu acho que, mais uma vez, nós temos que lembrar que conviver com a diferença é um direito de todos, dos iguais e dos diferentes, porque não existem iguais, só existem diferentes. Ótimo. Bom, mais comentários. A Aline Giovana Sarti está agradecendo, elas são do Instituto Passo a Passo Ecoterapia, e também amamos poder te ouvir. A Aline é psicóloga, que bom que você está aqui, Aline, com a gente. A Cristina também falou que teve que sair, mas que sigamos com força e animadas na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O Pedro Henrique, que é nosso aluno, vou fazer o comentário, vou ler o comentário dele. Ele falou: quando a senhora falou do papel do estacionamento, me lembrei de um concurso público que prestei há algum tempo, em que, para declarar minha condição de PCD no formulário de inscrição, tinha de marcar a opção invalidez total ou invalidez parcial, senão o sistema não deixava continuar no processo. Fora a questão do laudo médico. Muito obrigada, a aula foi maravilhosa. Para contextualizar, o Pedro é nosso aluno da pós-graduação, o Pedro ele é cego, foi nosso aluno da graduação e agora ingressou, está terminando aí a pós-graduação conosco. Temos o maior orgulho do Pedro. Obrigada pelo comentário, exatamente isso. Amanda, professora Maria Isabel, foi muito bom te ouvir na tarde de hoje. Comecei a trabalhar com a CIF em 2012, minha pesquisa de doutorado, e atualmente leciono sobre o tema nas aulas de graduação em fonoaudiologia, no Paraná, né, que a Amanda é professora. A CIF e funcionalidade me encantam desde o início, sempre muito bom ouvi-la. Ai, meu Deus, estou perdendo. Tem muito comentário. Que alegria e privilégio poder ouvi-la. A Rosana, Lúcia, palestra maravilhosa, muitas reflexões para o futuro próximo. Todo mundo agradecendo, professora. A aula maravilhosa. Eu acho que todo mundo é unânime, né, em agradecer pelas reflexões, por tudo que a senhora nos trouxe hoje. Eu acho que
o mais interessante é quando a gente sai daqui com vontade de pensar mais sobre o assunto, de discutir mais, com novas ideias, vontade de buscar cada vez mais a justiça social aí, né, que quando vem alguém e desperta isso de novo, porque acho que a gente cansa às vezes das batalhas, né, então é sempre bom alguém trazer de novo essa importância, então foi um prazer. Bom, professora, quer falar mais alguma coisa? Algum último comentário? Não, eu só quero agradecer a atenção de vocês, atenção em todos os sentidos, né, do diálogo, das conversas, dos questionamentos que me fazem pensar também, e reforçar a noção de que cada um de nós é responsável pelas políticas que o nosso país tem. Né? Nós temos um instrumento chamado voto, nós temos outro instrumento chamado conhecimento. Um dos domínios lá da CIF fala em aplicação do conhecimento. E é isso que nós, como profissionais, fazemos. E temos a obrigação de fazer com que os nossos ambientes de trabalho se transformem em ambientes de trabalho também acessíveis a todas as pessoas. Muitas vezes a gente esquece. Eu já cheguei em centros de reabilitação que não tinha banheiro acessível. Vocês acreditam nisso? Pois é. E não estou brincando, não, é verdade. Aqui no estado do Rio de Janeiro, como já cheguei em várias outras partes do Brasil, quando eu tinha a função de estar por todo esse país. Né? Então, acho que é nossa obrigação conhecer todas essas questões e buscar a oportunidade para todas as pessoas. Vamos ver, será que nós temos alunos com deficiência? E se não temos, por que não temos? Vamos verificar se as oportunidades estão sendo dadas. Porque muitas vezes a pessoa passa e desiste. Há situações em que não há como permanecer, seja no trabalho, seja no ambiente de estudo, pela falta de conforto, pela falta de segurança, pela falta de acessibilidade, que confere autonomia e segurança às pessoas com deficiência, todos os tipos, não só o tipo da nossa especialidade dentro da área da saúde, mas todos os tipos. Gente, é muita coisa, né? A gente tenta fazer tudo isso e acho que conseguimos, mas quando nós nos unimos, quando somos uma equipe verdadeiramente de trabalho, a chance é muito maior. Aí é que acontece a mágica da reabilitação. Sim. Muito obrigada, professora Isabel. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui conosco nessa tarde da sexta-feira, as docentes do programa, os egressos, o pessoal que veio de outras instituições também assistir. Acho que fechamos a semana com chave de ouro, né? Com muitas reflexões aí. É muito bom poder ouvi-la.